Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Passagem em que Jesus, caminhando para Jerusalém, passa entre a Samaria e a Galileia. E ali, em um povoado pequeno, 10 leprosos vão ao seu encontro, param a certa distância e gritam para que Jesus tenha compaixão deles. Jesus, então, ao vê-los, pede que eles vão se apresentar aos sacerdotes. E aqui, quem esteve na nossa última aula da Escola Bíblica Dominical, aqui na Ibrave, em novembro, no primeiro domingo de novembro pela manhã, entende por que Jesus pediu a esses homens que fossem se apresentar aos sacerdotes. No caminho, eles ficaram curados. Um deles, ao perceber isso, voltou e se prostrou perante Jesus, colocou o rosto em terra. Era samaritano, o texto diz, e o agradeceu. Jesus percebeu que só ele voltou, perguntando, não foram os 10 curados e os outros 9, onde estão? E o homem respondeu, e Jesus continuou, não houve alguém que voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro, porque ele era samaritano. E aí Jesus pede que ele se levante e vá, porque a fé dele o salvou. Aqui nós temos alguns pontos interessantes a serem abordados e refletidos neste dia. Por quê? Não são incomuns os casos em que pessoas recebem graças, ou seja, alcançam aquilo que desejam, ou são curados, ou se livram das suas dívidas, ou conseguem o relacionamento que tanto queriam, o casamento que tanto buscavam, enfim, nós podemos pensar em uma série de coisas aqui, o emprego que tanto almejavam, a vaga no concurso, na faculdade, etc. E mesmo após alcançarem algo que parecia às vezes impossível, como eu já testemunhei casos assim, a pessoa, por exemplo, ia perder a perna após um acidente e naquele momento se agarrou em Deus, agarrou a sua fé, abraçou a sua fé. Mesmo assim, depois isso se esfria e a pessoa caminha para longe de Cristo, como esses 9 leprosos fizeram. Então, o primeiro ponto em que nós paramos aqui é para pensar a respeito da gratidão. Que nós, recebendo ou não as graças que almejamos, que queremos, que desejamos, precisamos estar aos pés de Jesus, agradecendo como esse leproso fez aqui. E isto nós devemos fazer vindo à igreja. Como nós falamos no último domingo, no sermão aqui na Ibrave, quando mencionamos que as celebrações, os cultos, nós devemos vir até eles como quem vai para uma sala de cirurgia, pedindo ao Senhor que faça uma incisão e retire um coração duro que só deseja as suas próprias vontades e troque isto por um coração maleável, onde a vontade dele é que prevalece, onde as nossas opiniões elas caem totalmente dissolvidas e dissecadas perante a vontade de Deus para as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas vontades, então tudo vai ficando em segundo plano. E essa deve ser a nossa espiritualidade, essa deve ser a nossa resposta todos os domingos e todos os dias em que frequentamos a igreja de Jesus, os cultos, as celebrações. Mas, mais ainda, nosso coração grato deve ser diariamente alimentado com orações de gratidão por toda a rede de apoio que existe e nos mantém de pé. Por mais que nós não paremos para pensar, mas todos os dias, pequenas coisas que nós vivemos, pequenas coisas que nós temos à nossa disposição só são possíveis por causa de gente que às vezes nós nem conhecemos. Então aquele tomate que você comeu no almoço só está ali na sua mesa porque uma cadeia toda de suprimentos foi montada e colocada em prática para que aquilo estivesse ali, para que você pudesse se alimentar. Então não é só o homem que planta lá no interior, na zona rural, mas o caminhoneiro que traz até o centro de distribuição e alguém que pega de lá e traz até o feirante ou até o mercado, e você pode até lá comprar, mas você só pode comprar porque o dinheiro da sua aposentadoria caiu na sua conta, ou porque o seu patrão pagou você, porque ele recebeu de outro, ou porque a sua empresa continua prestando serviços. Então veja, nós precisamos entender que a nossa vida toda se baseia num esquema de ajuda mútua. Por mais que as trocas envolvam
valores, né, envolvam dinheiro, envolva a questão do trabalho, né? Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro para me sustentar e a empresa precisa da minha força de trabalho, etc, etc, etc. Mas nós precisamos entender que por trás de toda essa engenhosidade, que nós nem nos damos conta, todos os dias em que fazemos tarefas simples como parar para abastecer o carro ou encostar o cartão lá na catraca do metrô, tudo isso envolve uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de pessoas que precisam estar ali fazendo, cumprindo a sua função. E essa engenhosidade, essa máquina toda só funciona porque há alguém sustentando tudo isso. Alguém sustenta este mundo e tudo o que nele há, e tudo o que nele acontece. Este alguém é Deus, o Pai, que cuida de nós. Então que a partir do dia de hoje, nós possamos, com este evangelho e com outras coisas que nos fazem pensar nisto, como por exemplo o tempo comum do calendário litúrgico da igreja, onde nós celebramos, nós lembramos das tarefas diárias, corriqueiras, cotidianas, que tudo isto possa nos fazer ter um coração grato de verdade, possa nos fazer enxergar o comum da vida, a rotina da vida, as atividades mais simples que nós fazemos, como abrir a torneira para lavar a mão. Tudo isto nós possamos enxergar a mão de Deus, o sustento dele, e que nós pensemos em como podemos e devemos ser gratos por tudo o que temos à nossa disposição, e não reclamar das nossas condições, mas antes nos instalarmos nessa realidade sustentada por Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.